Olá, querido telespectador, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, do IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista e sou teólogo. Trabalhamos dentro de uma visão científica, a ciência mental e a ciência espiritual. Nós tivemos a graça divina de, através das pesquisas, desenvolver uma metodologia científica reconhecida pelos maiores institutos do Brasil como uma psicoterapia por excelência nos resultados obtidos nos tratamentos de neuroses e psicoses. Nós falamos sobre a vida e sobre os mistérios da vida, empenhado em que você que está aí na sua casa observe a sua vida, observe o seu destino, faça uma análise e, se preciso for, procure fazer um projeto de mudança. Todos nós, seres humanos, fomos enviados aqui no planeta Terra com uma missão. E dentro desta missão tem vários aspectos. E dentro do contexto dos vários aspectos, no fechamento deste contexto, nós desenvolvemos a missão e somos felizes. Já falei durante a semana sobre a felicidade. Temos aqui uma pergunta da nossa amiga Sônia de Oliveira. A Sônia de Oliveira nos acompanha aqui no Vale do Ivaí. E ela diz: Doutor Celso, fala um pouco sobre o filho único. A nossa família tem vários filhos únicos, diz ela. E observamos que esses filhos únicos dão sérios problemas aos pais. Fale algo sobre o filho único. Minha amiga Sônia, o filho único, por si só, já é uma situação que precisa ter muito cuidado. Porque, veja, os pais acabam dando tudo para o filho único. É o amor para o filho único e muitas vezes os pais dão um amor fora de ordem. Eles dão mais do que a criança pode receber. Os pais acabam mimando esse filho único, acabam dando a ele tudo o que ele pede, não ensinam a conquista dos seus objetivos. E isso faz com que o filho único dê sérios problemas para os pais. Não é todos, tá, Sônia? Mas, principalmente para aqueles pais que mimam demais. E o problema mais sério do filho único é quando a mãe aborta 2 ou 3 gestações antes dele. Eu já falei também sobre o filho substituto. E sempre o filho único, ele é um filho substituto. Na maioria dos casos. A mãe tentou várias vezes ficar grávida e não deu certo. E aí, depois de vários abortos, nasce um filho. Então, todo o amor que era doado para os demais, agora é focado e direcionado aos filhos. Mas, independente se você que está me ouvindo tem um filho, ou 5 filhos, ou 6 filhos, o importante é que você ame os seus filhos de uma forma centrada. Aquilo que chamamos de amor em ordem. Amem os seus filhos com o amor em ordem. Ensine os seus filhos sobre as responsabilidades que eles têm com relação aos estudos, com a organização do quarto, com a organização dos seus calçados, com a organização da casa. Normalmente, aquelas mães que amam demasiadamente, que amam fora de ordem, os filhos crescem, normalmente o caçula, né? Falando aqui com a Sônia, com os nossos telespectadores sobre o filho único, e também sobre os caçulas. Normalmente o filho único, ele se comporta quase igual ao filho caçula. Normalmente os pais exigem muito dos filhos mais velhos, e o caçula acaba sendo criado de uma forma sem nenhuma cobrança, sem nenhuma responsabilidade. Não lhe é inserido na mente
às obrigações inerentes à vida. É assim com o caçula, na maioria dos casos, e também dos filhos únicos. Neste quesito do filho único e do caçula, ou daquele filho que foi amado fora de ordem, onde os pais deram àquele filho mais do que ele poderia receber. Dentro desse contexto, na visão sistêmica, nós encontramos o filhinho do papai ou a filhinha da mamãe. O filhinho do papai é aquela criança que nunca foi ensinado sobre as responsabilidades. Nunca foi ensinado que ele deveria lavar os seus calçados, que ele deveria organizar o seu quarto. Aí, quando ele cresce, ele quer tudo. Ele acha que os pais têm que lhe endinheirar ou dar a ele tudo o que ele sonha, quer e deseja, independente se os pais podem ou não. Infelizmente, as famílias pobres são as mais infratoras na questão da lei do filho mais novo, do caçula ou do filho único. As mães se endividam o máximo possível para cumprir um capricho do filho único ou do caçula. As mães compram tênis absurdamente caros, trocam o tablet, trocam o celular, cada vez que muda o modelo, essas crianças querem e exigem dos pais que se virem e comprem para eles aquilo que eles desejam. Isto é um absurdo e é uma forma de forjar um delinquente, um jovem, um adulto irresponsável. Os pais devem tomar consciência que desde a tenra idade os filhos têm que ser ensinados a honrar com suas responsabilidades inerentes à casa, como lavar a louça, limpar a casa, organizar o quarto, lavar os seus calçados, enfim, todas as necessidades que uma família tem, os pais precisam ensinar as crianças. Como eu disse, aqueles que são amados com um amor fora de ordem, tornam-se o filhinho do papai. O pai dá àquele homem, aquele filho, às vezes homens, tudo o que ele pediu. Aí ele se torna um jovem que não quer saber de estudar. Trabalhar não é com ele. Mas ele quer o carro, ele quer o tanque cheio, muitas vezes não tem idade, não tem habilitação, mas o pai acaba dando a direção do veículo para ele. Gente, não pode ser assim. A situação do filho único, do caçula, ou do filhinho do papai, ou da filhinha da mamãe, vai se agravando. Por quê? Quando ele cresce, ele vai se relacionar. Normalmente, ele vai atrair do sexo oposto para se relacionar alguém que tenha uma vibração mental semelhante. Sabe o que vai acontecer com a filhinha da mamãe? Ela vai encontrar para namorar ou se casar um menino filhinho do papai. Aí vocês imaginem o que vai dar neste relacionamento. Nada. Vai dar dor de cabeça para os pais. Vai dar dor de cabeça para a família. Porque ela não foi ensinada sobre as responsabilidades do que é ser uma dona de casa, do que é ser uma mulher. E ele não foi ensinado sobre as responsabilidades de um homem provedor. E ele acaba querendo viver nas costas dos pais. Muitos pais aposentados não conseguem viver o repouso e a tranquilidade depois de 35, 40 anos de trabalho. Porque o filhinho do papai não trabalha, exige, quer do bom e do melhor. E muitas vezes os filhos da vovó, os filhos do vovô, aqueles netos criados pelos avós, seguem esta mesma linhagem. Eu faço um apelo para você, meu querido telespectador. Você papai, você mamãe, você vovô, você vovó. Não ame os seus filhos fora de ordem. Ame com um amor em ordem. Ensinem sobre as leis da vida.
sobre as responsabilidades, as crianças aprendem muito rápido. Se você ensinar a criança, você não vai ter dor de cabeça. Você não vai ter que ir na polícia tirar ele da cadeia. Você não vai ter que ir na boca de fumo tirar o seu filho de lá, porque você ensinou ele quando criança. E você tem a responsabilidade, não somente com aquela criança, talvez hoje adulto. A tua responsabilidade, papai, mamãe, vovô e vovó, é mais ampla. A tua responsabilidade é também com a sociedade. É também com as leis da sociedade. Mas ainda tem uma responsabilidade maior. A responsabilidade de entregar de volta aquele filho que Deus te deu, aquele neto que Deus te deu. E aí eu faço uma pergunta para você, meu querido telespectador. Você está formando que tipo de personalidade? Um homem e uma mulher responsável? Um homem e uma mulher dignos de ter uma vida digna, trabalhando, conquistando, tendo sonhos, tendo objetivos claros, trabalhando, estudando e se envolvendo com a vida? É este o sonho e o maior presente que um pai, que um avô pode receber do filho e do neto, é a boa vivência. Você que me ouve e dá trabalho aos seus pais, que dá trabalho aos seus avós, por favor, meu querido jovem, coloque a mão na consciência. O que existe de mais sagrado depois de Deus é o clã da família. E seus pais, abaixo de Deus, são hierarquias máximas e você precisa reverenciar os seus pais. Você precisa se dobrar diante deles. Foi eles que te deram a vida. Infelizmente, o que nós presenciamos na nossa sociedade é uma má criação num índice elevadíssimo. Nós observamos crianças com 5, 6 anos que não obedecem os pais, que desacatam os pais. Os pais não impõem limite. Essas crianças nunca sabem o que é sim e nunca sabem o que é não. Sabe onde estoura essa bomba? Nas escolas. Os professores não conseguem lidar com as crianças. Os pais são tão irresponsáveis que não ensinam as maneiras educativas normais da vida em sociedade, e quando levam essas crianças para a escola é um alívio, como se elas se livrassem de um grande fardo. E lá os professores que se virem e ainda acham-se no direito de cobrar, de exigir dos professores que ensinem seus filhos, quando faltou para os filhos o ensinamento básico sobre a vida, que é o ensinamento e o respeito sobre os mais velhos. Infelizmente, a sociedade marcha, cabisbaixa, envolvidas num emaranhado como trevas densas. Meus queridos telespectadores, vamos abrir os olhos. Nós percebemos hoje que a humanidade marcha cabisbaixa como ovelhas que caminham para o matadouro e não tem quem nos alerte. Mas hoje, Dr. Scheffer, te alerto. Ore com amor para os seus filhos e vocês, filhos, honrem os seus pais e vocês serão muito, muito felizes. Um grande abraço.